período de vazio sanitário da soja encerrado na última quinta-feira em alguns dos principais estados produtores do Brasil, alguns produtores já deram pontapé inicial para fazer o plantio da nova safra. Você de casa vai acompanhar conosco agora um estudo que mostra como deve se comportar o clima nos próximos dias e saber quando que em algumas regiões o clima vai estar apto para fazer a semeadura. São os 5 principais estados, você vai saber agora informações sobre valores praticados, sobre o melhor momento para fazer essa semeadura e você acompanha agora os destaques conosco aqui no Agricultura BR. E nós começamos falando sobre o estado do Paraná. O estado do Paraná tem uma previsão de produzir 11% a mais na temporada 2016-2017. Vamos começar com as informações do Paraná para o acumulado, para os valores praticados nos últimos 12 meses em relação à saca de 60 quilos da soja, é o que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Observe que o Paraná tinha há exatamente 12 meses R$ 76,00 por saca de 60 quilos no dia 21 de setembro de 2015. O valor médio para o Paraná agora, na data de 21 de setembro de 2016, vem para R$ 77,00. Ampliação de 1% e essa situação é algo que preocupa o produtor, precisa ter muito cuidado em relação à comercialização e principalmente porque os avanços, no caso desses últimos 12 meses, não foram tão bons assim para a produção no estado do Paraná. Paraná que deve ter um resultado 11% superior, como eu havia dito há pouco. É o que nós vamos acompanhar agora. Vamos saber como é que tem evoluído o estado do Paraná. Esses dados aqui são do DERAL. Na temporada 2015-2016, produziu 16.260.000 toneladas de soja. Temporada 16-17 chama muito atenção no estado do Paraná, porque ela deve subir para 18.300.000 toneladas. O que mais chama atenção no Paraná é que ele vai reduzir a área cultivada com soja, colocando espaço para o milho de primeira safra. Isso já está acontecendo no estado. Ainda assim, com resultados melhores na produtividade, o Paraná aguarda tirar dos campos 18.300.000 toneladas, um aumento de 11% frente à temporada passada. Estado do Paraná, como eu já disse, você já sabe, já está cultivando. Vamos saber agora como é que está a condição climática e também de umidade do solo para os trabalhos do campo em todo o estado. Quem fala sobre o assunto é Thaís Baroni. Olha, no estado do Paraná, as chuvas têm sido mais frequentes e volumosas nos últimos meses e é por isso que as condições de solo estão bem melhores. A umidade do solo está elevada em praticamente todas as áreas do estado. E como ainda há previsão de chuva nessas próximas semanas, os níveis de umidade do solo não devem cair. Nesses próximos 5 dias chove pouco em grande parte do estado, mas uma massa de ar frio mantém as temperaturas mais amenas e é por isso que a umidade do solo não cai tanto. Já no segundo e também no terceiro período, já volta a chover de maneira mais significativa em praticamente todas as áreas do Paraná. É uma chuva que não vem com grandes acumulados, no máximo 15 milímetros em algumas áreas, mas essa chuva ajuda a manter o solo com bons níveis de umidade, principalmente na metade sul do estado do Paraná, onde as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Ao longo do mês de outubro, a expectativa ainda é de pouca chuva também em algumas áreas lá do norte do estado do Paraná. Em outubro, a chuva diminui bastante em praticamente todas as áreas do estado, mas a partir do mês de novembro já volta a chover de maneira um pouco mais expressiva. É por isso que mesmo com uma chuva irregular prevista agora durante o mês de outubro em grande parte do estado, a umidade do solo não cai tanto, já que em novembro volta a chover de maneira um pouco mais expressiva, principalmente na metade sul do estado do Paraná. Pelo menos ao longo desses próximos 2 meses, os níveis de umidade do solo ainda se mantêm elevados e a situação fica favorável ao plantio. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos agora saber um pouquinho mais a respeito da futura safra de soja no estado do Rio Grande do Sul. Os gaúchos devem ampliar a área de cultivo nesta safra, que deve ser semeada logo depois do fim da colheita do trigo, que começa a ser colhido no mês de outubro por lá. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul não tem período de vazio sanitário da soja por conta do clima. O clima lá é mais frio e, portanto, já não precisa fazer esse controle mais rigoroso. Vamos então acompanhar informações para o estado gaúcho. Em primeiro lugar, os valores da soja praticados hoje em dia por lá e a comparação com o ano passado. Veja que no dia 21 de setembro de 2015, o valor médio da saca de 60 quilos da oleaginosa era de R$ 80. Já para a data atual, 21 de setembro de 2016, o valor da saca cai em R$ 4,00 para R$ 76,00 na comparação média estadual.
Olha, como eu dizia aqui, o estado gaúcho deve ampliar a sua área destinada à cultura nessa nova safra 16/17, mas por conta de uma produtividade esperada mais baixa do que a safra passada, a produção deve cair. Isso mesmo. Vamos acompanhar então qual é a expectativa do estado de acordo com a Emater Gaúcha. Veja que na safra 15/16, o estado retirou dos campos 15 milhões e 500 toneladas da oleaginosa. Já para a temporada 2016-2017, a produção deve ser sim um pouco maior, em 15 milhões e 840 mil toneladas, mas a produtividade não será tão elevada quanto a da safra passada. Esse aumento, portanto, se deve ao aumento da área plantada no estado do Rio Grande do Sul. Eu comentava há pouco que os produtores gaúchos de soja aguardam, a maioria deles, a colheita do trigo para fazer a semeadura da oleaginosa. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, como que o clima vai se comportar por lá nos próximos meses. Olha, no Rio Grande do Sul devemos ter uma situação bastante parecida com o Paraná. Por lá também tem chovido de maneira mais frequente e regular nos últimos meses e a umidade do solo está elevada em todas as áreas do estado. Nesses próximos 5 dias não há previsão de muita chuva sobre o Rio Grande do Sul, mas como teremos ainda a atuação de uma massa de ar frio, as temperaturas ficam mais amenas em todas as áreas do estado e é por isso que a umidade do solo não cai. Já no segundo e também no terceiro período, volta a chover em todas as áreas do estado. Como a gente observa pelo mapa, é uma chuva fraca, isolada, que não vem com muita intensidade, mas ainda mantém o solo com bons níveis de umidade. A partir do mês de outubro é que a chuva começa a diminuir em algumas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente no oeste e norte do estado. A expectativa é de chuva abaixo da média durante o mês de outubro. Isso não quer dizer que o tempo vai ficar completamente seco nessa área. A chuva vai diminuir de frequência e volume, mas ela não para completamente. Já a partir do mês de novembro, volta a chover de maneira mais abrangente e até expressiva em grande parte do estado. É por isso que ao longo desses próximos 2 meses, mesmo com chuva irregular em algumas áreas do Rio Grande do Sul, a umidade do solo ainda se mantém elevada. Eu volto com vocês no estúdio. O estado em destaque agora é Goiás. Goiás que vai ter um leve aumento na sua produção, na expectativa para a temporada 2016-2017. Deve chegar próximo a 10 milhões e 500 mil toneladas produzidas. E tem um outro fator. No acumulado dos últimos 12 meses, o valor para a saca de 60 quilos da soja melhorou no estado. É o que nós vamos acompanhar agora. Temos aqui o estado de Goiás, que no dia 21 de setembro de 2015 tinha um valor médio de R$ 72 por saca de 60 quilos. Na data atual, 21 de setembro de 2016, sobe para R$ 76,50. Tem uma diferença um pouco mais abrangente, o estado de Goiás, no acumulado dos últimos 12 meses. Goiás que amplia um pouco a sua produção. Vai sair de 10 milhões e 200 mil toneladas para quase 10 milhões e 500 mil toneladas na produção dessa temporada 16/17. Vamos ver o comparativo? O comparativo já apareceu aqui, temporada 15/16, com produção de 10 milhões e 200 mil toneladas e a 16/17, 10 milhões e 430 mil toneladas é a expectativa para a produção na temporada 2016-2017. Goiás, que tem o fim do vazio sanitário no próximo dia 30 de setembro, mas por lá a movimentação é total em relação ao início do plantio da safra de soja. Quem fala se vai ter condições e quando essas condições mais adequadas ocorrem é a Thaís Baroni. No estado de Goiás, a umidade do solo também está baixa em diversas áreas. Tem chovido muito pouco nos últimos meses, as temperaturas estão altas e o solo está muito seco, principalmente na metade norte. Agora, no final desse mês, acaba o vazio sanitário e os produtores já podem dar início ao plantio da soja. Mas, por enquanto, as condições de umidade do solo ainda seguem ruins para o início do plantio. Nesses próximos dias, volta a chover em algumas áreas do estado, principalmente na metade norte de Goiás, há previsão de chuva. Na verdade, ao longo desses próximos 15 dias, no primeiro, no segundo e até mesmo no terceiro período, até o início do mês de outubro, ainda chove em diversas áreas do estado. Mas como a gente pode observar pelos mapas, é uma chuva muito fraca e isolada que vem com baixos acumulados e por isso não recupera a umidade do solo, já que nesses próximos 15 dias as temperaturas também sobem bastante. Já a partir do mês de outubro, a chuva fica mais irregular ainda lá no extremo norte de Goiás. Continua chovendo um pouco mais na metade sul do estado, mas nas áreas centrais e norte do estado de Goiás,
a previsão ainda é de chuva irregular durante o mês de outubro. Em novembro é que a situação também melhora um pouco em algumas áreas do estado. A chuva já começa a aumentar de intensidade, volume e frequência, principalmente a partir da segunda quinzena do mês, quando a umidade do solo volta a subir um pouco mais. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos agora para o estado de Mato Grosso do Sul, onde a área cultivada com soja também deve ampliar levemente nessa nova safra. O estado, que teve o fim do vazio sanitário encerrado na última quinta-feira, 15 de setembro, deu pontapé inicial ao plantio da nova safra na última sexta-feira. Vamos acompanhar em primeiro lugar agora em como estão os preços da soja no estado e a comparação com um ano atrás. Veja comigo que o valor anotado no dia 21 de setembro de 2015 era de R$ 71,50 pela saca na média estadual. Já na data atual, 21 de setembro de 2016, o valor sobe para R$ 72 a saca. Há uma pequena elevação, mas ainda assim uma variação positiva no acumulado do último ano. O estado de Mato Grosso do Sul elevou em cerca de 2,4% a sua intenção de plantio com soja nesta nova safra. Acompanhe comigo na sua tela agora qual foi a produção na temporada passada e a expectativa da AproSoja do estado para a nova safra. Na temporada 15/16, o estado retirou dos campos 7.600.000 toneladas da oleaginosa. Com o aumento da área plantada, a produção deve subir para 7.790.000 toneladas. Esse aumento se deve à ampliação da área plantada, porque a produtividade média das lavouras do estado se mantém a mesma em 51 sacas e meia por hectare. Vamos acompanhar agora com a Thaís Baroni da Somar Meteorologia se o clima já está propício para esse novo plantio. Olha, em algumas áreas do Mato Grosso do Sul tem chovido de maneira mais frequente e regular nos últimos meses e é por isso que a umidade do solo está um pouco mais elevada, principalmente no oeste e sul do estado. Nesses últimos dias, a chuva diminuiu também nessas áreas e a umidade do solo caiu. Mesmo assim, as condições estão melhores nessa região em relação à metade norte do Mato Grosso do Sul. Nessa área tem chovido muito pouco nos últimos meses e o solo está um pouco mais seco. Ao longo desses próximos dias, não há previsão de muita chuva sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Nesse primeiro período, vai chover de maneira muito fraca e isolada em algumas áreas do estado. Na semana que vem, volta a chover um pouco mais, a chuva se espalha novamente entre o oeste, sul e também na região central do Mato Grosso do Sul, mas é no final do mês que a chuva ganha um pouco mais de intensidade, principalmente no extremo sul do estado. Essa chuva prevista ao longo desses próximos 15 dias no Mato Grosso do Sul também ocorre de maneira muito fraca, isolada e não atinge todas as áreas. Como as temperaturas também sobem bastante nesses próximos 15 dias, essa chuva não vem em volume suficiente para recuperar a umidade do solo, que principalmente na metade norte do estado deve continuar muito baixa. Durante o mês de outubro, a expectativa é de chuva acima da média em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, mas por enquanto a chuva não será regular. Somente a partir do mês de novembro é que a situação melhora um pouco mais em todas as áreas do estado. Assim como nos demais estados da região centro-oeste, a chuva tende a ficar mais regular a partir da segunda quinzena do mês, principalmente na metade norte do Mato Grosso do Sul, quando então a umidade do solo volta a subir.